Então vamos lá? Bom, os últimos dias têm sido aí extremamente agitados, né, para todo o mercado de Bitcoin aqui. Agora a gente chega aqui com uma queda em reais, já no ano acumulada, do dia 17 de novembro de 2021 a 17 de novembro de 2022, ou seja, nos últimos 12 meses, a gente está com uma queda aí de 73,18% do preço do Bitcoin, né? Ele saiu de uma máxima ali de R$ 333.995 para R$ 89.567 aí. Se a gente vem aqui para a cotação do preço em dólar, a gente observa o Bitcoin saindo ali, né, dos $47.733 para agora $16.574, com a queda aí de 65%. Com isso, muita gente me perguntou, né, Raul, isso aqui pode acabar sendo o fim do Bitcoin? Porque eu vi que a corretora, a terceira maior corretora do mundo de Bitcoin, acabou quebrando nesse período aqui, a FTX. O que está acontecendo? O que está rolando? Ainda faz sentido comprar Bitcoin? Faz sentido eu vender os meus enquanto é tempo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz, já deixa aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, sabe que o vídeo vai ser explicativo e tal. Se você não é ainda o Sardinha Raiz, o que eu vou te pedir é o contrário. Segura a sua mãozinha, considera deixar o like ou se inscrever se o vídeo te agregar algum conhecimento que você não tinha. Para a gente entender mais ou menos o que aconteceu aqui, e você vai ver que essa queda mais recente agora, ela está associada ali ao dia 7 de novembro especificamente, a gente vai ter que contar a história aqui de duas plataformas muito importantes para o mundo das criptomoedas ali. A primeira delas é a Binance, é a maior corretora do mundo, né? Então é a empresa mais utilizada para fazer negociações, é considerada a empresa mais sólida, ela foi criada pelo CZ. Então o CZ é um canadense ali, essa empresa foi criada por ele tá aí no topo do mercado há muitos anos e é um cara extremamente favorável à descentralização, ele comenta muito sobre o mercado, ele sempre se posiciona contra os políticos ali, ele sempre se posiciona contra uma regulação mais específica do Bitcoin, ele sempre defende ideais de liberdade de maneira realmente muito agressiva. E do outro lado, fundando a FTX ali, que era a terceira maior corretora do mundo, a gente tem o Sam Bankman-Fried. Então esses dois caras são extremamente importantes para essa história que aconteceu aqui. O Sam, ele tem uma política ali um pouco mais institucional, que o CZ sempre foi contra a vida inteira, né? Então ele se aproximou muito de políticos, ele foi o maior doador da campanha dos democratas agora durante o período eleitoral, então ele tem toda uma relação ali, ele faz muito lobby mesmo em relação ao Bitcoin, e por vezes ele defendeu coisas que o CZ ali, que é o fundador da Binance, não acreditava tanto. Em 2019, isso aqui também é muito importante para essa história que a gente vai contar e pelo que o Bitcoin tá caindo, acredite. Em 2019 aconteceu do CZ ajudar o Sam ali, o Sam Bankman-Fried, né, a fazer a FTX ficar de pé. A FTX não tava bem ali e tal, ele investiu, né, então ele colocou ali e resgatou, de certa forma, a FTX ali. A Binance deu uma resgatada na FTX lá atrás ali e fez um investimento naquela empresa para que ela crescesse e se tornasse aí uma das maiores competidoras do mercado. Com o passar do tempo, eles foram tendo maiores problemas na hora de tocar o negócio, muito por conta dessa diferença, talvez ideológica entre os dois, se pode chamar assim. Eles começam ali a tocar a empresa e começam a ter problema. Em 2021, então, eles decidem, né, o Sam e o CZ decidem se separar e a FTX compra de volta do CZ ali, né, a parte da Binance que o CZ tinha dentro da FTX. Boa parte do valor na época foi pago em um token. O que é um token? Você já sabe, já te expliquei aqui algumas vezes, mas só recapitulando, né? Esse token em si, ele não serve para absolutamente nada. Ele era uma moeda ali, de certa forma, que dava alguns benefícios, dava algum tipo de desconto na FTX. Então ele era um token ali emitido pela própria FTX, controlado pela FTX, onde ela controlava o supply, ou seja, a oferta, ela controlava a maior parte desses tokens, e esse token foi alcançando um certo valor ali por estar associado, de certa forma, a alguns serviços na FTX, mas parte do valor que a Binance recebeu, então, foi pago, né, em um token chamado FTT, uma moeda sem lastro. É muito importante essa história. Aqui, ó, nessa sequência de tweets, o CZ explica um pouco sobre quanto dinheiro eles tinham ali, né? Então, eles receberam pela saída da FTX aí, no primeiro tweet aqui do dia 6 de novembro, eles receberam ali 2,1 bilhões de dólares equivalentes aí em FTT. Então, o CZ tinha bastante
FTTs em carteira ali. Mais recentemente, o Sam e o CZ começaram a trocar algumas farpas no Twitter ali. O CZ fez algumas críticas, o Sam respondeu e o Sam começou a criticar o CZ de alguma forma e o CZ devolver ali na mesma moeda. Em dado momento, o CZ começou a suspeitar ali, na verdade ele provavelmente já sabia disso antes, ele começou a suspeitar ali, né, nas palavras dele, de que a FTX, de certa forma, era insolvente, de que ela não tinha a quantidade de dinheiro dos clientes ali dentro da corretora que ela dizia ter. Por quê? Porque ele observou que boa parte dos contratos da Alameda Research, que é uma empresa, uma casa de análise em tese deles, mas que na verdade era uma operadora de criptomoedas, ela operava para os clientes e pagava uma parte daquelas operações, e operações extremamente alavancadas. Boa parte da garantia que a Alameda dava estava em FTT ali. Então ela estava alavancada em bilhões de dólares com um token que absolutamente não valia nada. Falando disso, né, o CZ aí, ele diz que vai começar a liquidar, ele decide liquidar a posição dele bilionária em FTTs. Aqui no Whale Alert, né, ele compartilha um perfil no Twitter que sempre alerta quando tem grandes movimentações em criptomoedas, né? Quando a baleia ali, um investidor gigantesco, move algum tipo de token ou de criptomoeda. Então eles alertam aqui uma movimentação de 22.999.999 FTTs ali, ou 584.818.174 dólares sendo movimentado naquele momento. E o CZ diz, yes, this is part of it, né? Então é uma parte disso. A gente está movimentando agora, começou a movimentar no dia 5. Doideira. Ele alerta ali que ele estava começando a fazer as vendas. Ele decide, portanto, fazer as vendas e muita gente vai atrás de fazer as vendas também, porque ele dá um conselho meio que vendam essa porra, porque isso não vale nada. E ali, no dia 7 de novembro, então, você vê o preço, né, do FTT ali está em 22 dólares e 13 centavos e começa a cair loucamente, né? E aqui agora, hoje, se a gente for olhar, está em 1 dólar e 63 centavos, né? Muita gente começou a vender os tokens da FTT e tarará. E a FTX, como boa parte das garantias dela estavam em FTT, ela entra quase que num processo realmente de insolvência mesmo. Eles não tinham as garantias que eles diziam ter, não estavam seguros da maneira que eles diziam ter. E isso é assustador, porque era a terceira maior corretora de Bitcoin do mundo. Ele vai ali e fala, olha, então, eu tô negociando, talvez eu compre vocês para tentar salvar a FTX ali. Então ele começa a tentar comprar a terceira maior colocada. Algum tempo depois ele volta e diz, olha, não dá para comprar, os números, não tem como salvar isso, os números realmente são péssimos e tal. A FTX entra com um pedido de falência nos Estados Unidos, né? O Sam abre um pedido de falência. No meio de tudo isso, teve uma história dele viajando para a Argentina num jato, né? As pessoas estavam acompanhando o jato dele ali. Ele meio que foge para a Argentina ali. As pessoas acreditam que para não ser responsabilizado por aquilo, para não ter que responder pelas coisas que a FTX fez. Então, em resumo, história de filme mesmo. Daria um belíssimo filme, né? Se algum grande diretor de cinema entendesse dessa zona toda. E aí, com isso, a FTX, de fato, tá até fora do ar. A FTX quebrou, podemos dizer assim. Ninguém mais consegue resgatar dinheiro que estava na FTX. Ele entrou em insolvência. E aqui acende duas questões pra gente, antes da gente falar da situação do Bitcoin de modo geral. Fica claro entender, né? A terceira maior corretora do mundo, é óbvio que essas pessoas começaram a buscar por liquidez nas corretoras, derrubando o preço do Bitcoin. A pessoa vê a manchete, não entende exatamente o que aconteceu, pensa que isso tem relação direta com o Bitcoin, começa a vender os próprios Bitcoins, pronto, o preço do Bitcoin começa a cair. Grandes investidores precisando de liquidez também. A FTX era responsável por boa parte das transações do mercado, todo mundo precisando de liquidez, boa parte das pessoas devem ter perdido dinheiro, muitos fundos perderam dinheiro, aquela situação toda, então começa a cair aqui. Mas isso aqui acende aquele alerta que eu sempre digo aqui. Quando o assunto é criptomoedas, a gente não tá falando aqui de ações, a gente não tá falando aqui de renda fixa, a gente não tá falando de nada disso. Lembra sempre disso. Essas coisas aqui são regulamentadas. Então, quando você tem uma ação, eu tenho uma ação de Petrobras, tá na corretora tal. Se aquela corretora quebra, a ação de Petrobras continua sendo minha. Então, aquela ação tá no meu nome, eu só preciso mudar de corretora. Não é um problema, entendeu? Não é um problema. Só o saldo na corretora que você pede, tá? Aquele dinheiro que você tem ali, é bom sempre você deixar investido, porque o dinheiro ele não é protegido por nada. Agora, do outro ponto de vista, quando a gente está falando de corretoras de criptomoedas,
Não existe isso. Então, se você tem bitcoins em corretora tal, aquele bitcoin realmente está na corretora tal. Se ela está te enganando, se ela está com algum tipo de manobra ali, de alguma forma, se ela quebrar, você vai perder os seus bitcoins. E qual que é a saída perfeita para isso? Bom, você pode baixar carteiras como a Exodus, Exodus Crypto Wallet, então você pode baixar carteiras como realmente o app aí no celular, o blockchain, né, aquele app azulzinho e tal, pode baixar esse app, pode transferir para lá, vai ser um pouco mais seguro. Raul, mas se eu perder minhas chaves, eu perco meus bitcoins de fato, mas é melhor você poder contar ali, guardar isso, armazenar isso direito num papel e etc, e guardar suas 12 palavrinhas mágicas que podem recuperar sua carteira ali, do que de fato perder todo o seu dinheiro porque estava na corretora que não armazenou direito. Uma das grandes vantagens do Bitcoin é poder ser o seu próprio banco. E se você tem quantidades muito grandes em Bitcoin, o que eu vou te dizer sempre em nome de Jesus é: compre uma cold wallet, seja da Ledger, seja da Trezor, né? Você pode comprar essa cold wallet ali, que é uma carteira física mesmo, vai ser tipo um pendrivezinho, vai colocar ali, deixa seus bitcoins, guarda. Raul, se eu sumir, você recupera com as palavras, mas é muito mais seguro do que deixar criptomoedas em corretora. Não deixe criptomoedas em corretora. E é por isso que minha crítica foi tão violenta, né? Tão nociva ao Nubank aquele dia, porque eles não permitem nem esse saque, eles não permitem sacar e guardar. Então a gente vê aqui que mesmo empresas muito grandes, elas podem sim encontrar insolvência quando brincam de criptomoeda. Pode dar um problema sério. Ninguém falava que a FTX era insolvente, né? Apesar de que todos os olhares agora estão para Binance, se ela tivesse qualquer problema de liquidez, agora a gente teria visto a merda jogar no ventilador, mas ainda assim eu não confio. Se você tem que usar uma corretora para comprar, compra ali. Ah, posso deixar alguns dias em uma coisinha, cara, o mais breve possível, transfira, tá? Muitas vezes eu estou em viagem, igual agora, eu quero investir em Bitcoin até, e vejo isso aqui, eu já fico meio pé atrás, né? Porque eu gostaria de fazer esse investimento por agora, mas não vou conseguir sacar na hora, porque eu estou viajando e tal, então eu fico meio cabreiro, às vezes, até de fazer uma curta jornada, assim, por perder ali uma grana, 50, 100 mil, é complicado, né, gente? Então, não é um cenário ideal. Então, prestem atenção nisso, se resguardem para que não tenham problemas. Agora, quanto ao Bitcoin em si, não aconteceu absolutamente nada com o sistema do Bitcoin, nada foi alterado, o Bitcoin continua funcionando da mesma forma. É óbvio que as pessoas, quando veem uma corretora associada a Bitcoin, etc., quebrar, a gente não tem um nível de consciência muito grande aqui nos compradores, nos negociadores de Bitcoin ainda. Então, muita gente ficou assustada. Eu conheço gente aqui do canal mesmo, foi lá, me mandou uma mensagem, falou: olha, vendi tudo, não sei o que está acontecendo. Então, eu falo: cara, não está acontecendo nada. Então, a grande questão é que você entendeu a história, não está relacionada ao Bitcoin em si, só que as pessoas, na busca por liquidez e numa manchete negativa, que a terceira maior corretora quebrou, é óbvio, elas acabam procurando ali por saídas, né? E a gente acabou vendo acontecer isso aqui que aconteceu. Isso aqui foi muito bom também para mostrar para você que as pessoas normalmente que falam sobre o preço do Bitcoin, elas não têm a menor ideia do que estão falando. O Bitcoin não pode ser controlado da maneira como as outras moedas são controladas, né? A pessoa fala: ah, não, se o Bitcoin se passar de tanto, vai a tanto, se passar de tanto, vai a tanto, se passar de tanto, vai a tanto. Cadê o analista que acertou uma previsão dessa agora, né? Não existe análise gráfica de Bitcoin, é a minha bola direita, se vão me perdoar. Assim, não faz nenhum sentido. Você vê que esses caras estão falando um monte de merda, porque agora nenhuma dessas previsões estava assertiva e eles continuam criando novas. Ai, meu Deus, agora se baixar da barreira de 15 mil, vai a 13, se baixar da barreira de tanto, vai a 8. E toda hora, cara, você não tem a menor ideia de onde vai ir. Você não sabe se amanhã esse aqui vai começar a subir ou se vai cair. Parem de acreditar nesse tipo de previsão, porque é ridículo, tá? Se você quiser aproveitar, eu sempre aproveito quando passa de 20 mil dólares, abaixo de 20 mil dólares ali pra mim, eu sempre acabo comprando, devo comprar alguma coisa hoje. Se eu comprar, vou colocar lá no Instagram que comprei, o Fear and Greed Index, né, que é um indicador até melhor do que isso, né, porque a gente observa sempre como tá o medo, como tá a ganância do mercado, tá em 20, ou seja, o mercado tá com um medo bem alto, né? O Extreme Fear aqui. E lembrando, se você quiser aprender a investir em criptomoedas de verdade, montar uma carteira legal, não ficar caindo nesse tipo de conto e também aprender a fazer uma carteira diversificada em ações, fundos imobiliários, em todas essas coisas, a gente criou uma turma adicional agora da UVP para dezembro, não teria essa turma. Vale muito a pena você acessar aí a uvp.com.br, clicar em preencher questionário. Se você quiser dar uma lida, tirar uma dúvida aqui sobre os módulos que tem, né, lá e etc., a gente vai com certeza te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, montar uma carteira robusta para você eventualmente poder chegar a viver de renda ou para você aumentar o tamanho do seu patrimônio. E você pode sempre consultar o nosso Reclame Aqui, a única verdade possível lá, e ver que a gente não tem nenhuma reclamação, mais de 2 anos lá no Reclame Aqui, nunca ninguém reclamou. Essa reclamação aqui, na verdade, é uma piada, um cara fazendo uma piada com o Reclame Aqui, você pode ver lá. Então ele fala que a UVP está sendo injustiçada. A gente nunca teve uma reclamação em virtude do bom trabalho que a gente tem feito aí nesses anos todos. Então vocês sabem que é confiável. Vem dia 15 de dezembro aí, vai ser um prazer começar a te ensinar. Beijão para vocês, até o próximo vídeo.